Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAC TV. Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras às 19 horas, aqui na Universidade FM, programa que será também posteriormente exibido pela UTAD TV. Como sempre, nós temos um convidado, neste caso uma convidada, Maria da Conceição Azevedo, ela que, para além de docente investigadora da Academia Transmontana, ocupa também o lugar de provedora do estudante. Antes de mais, queria agradecer à professora Conceição a sua presença aqui nos estúdios, a professora Maria da Conceição aqui nos estúdios da Universidade FM. Professora, antes de mais, o que é que significa ser provedora do estudante? A figura do provedor de estudante foi instituída pela Lei Geral quando houve quando foi publicado a legislação que enquadra as universidades e os institutos politécnicos portugueses e foi incluída depois nos novos estatutos da UTAD. A figura do provedor em todas as instituições de ensino superior públicas e privadas tem por missão fazer valer aquilo que sejam os legítimos direitos dos estudantes e, portanto, é uma figura à qual eles podem recorrer sempre que considerem que os seus direitos estão a ser lesados, seja em contexto estritamente académico, seja nos serviços, enfim, em qualquer das estruturas da universidade ou qualquer instituição de ensino superior, no caso da UTAD. Da UTAD. Será uma espécie de mediadora entre o aluno e os serviços académicos ou o docente? Sim, normalmente o provedor assume esse estilo de atuação. O provedor não tem outro poder que não seja, de facto, ou mediar conflitos ou fazer valer os direitos dos estudantes mediante uma recomendação. Normalmente procura-se fazer como é dizer, não agravar os conflitos, mas sim mediá-los, não é? Quando necessário, pois as recomendações, o professor faz recomendações às entidades da universidade, podem ser serviços, podem ser no quadro das escolas, pode ser em geral para os serviços da universidade, recomendações essas que têm que ser acolhidas, a menos que contrariem a lei ou a menos que a instituição não tenha condições de as fazer valer, não é? de as executar. Falou aqui várias vezes dos direitos dos estudantes. De uma forma geral, que direitos são esses? Os estudantes, quando se matriculam, obviamente que esperam um serviço de qualidade, não é, da instituição, esperam que os professores cumpram com os seus deveres de ensinarem devidamente, de os avaliarem com justiça, de que as classificações sejam publicadas a tempo e horas, de que as provas decorram quando está previsto que aconteçam e, portanto, o reverso isto são direitos dos estudantes e o reverso são deveres da instituição, que obviamente, quando não acontecem, e só excepcionalmente é que não acontecem, os estudantes poderão obviamente recorrer aos diretores de curso, aos presidentes dos conselhos pedagógicos, aos presidentes de escola, e podem recorrer à figura do provedor de estudante. Por isso é que o professor de estudante trabalha em estreita articulação com os diretores de curso e com os presidentes dos conselhos pedagógicos. É claro que há outros direitos, não é? Quer dizer, pois quando se dirigem aos serviços, os estudantes têm direito a esperar
que os serviços académicos, os serviços de ação social, correspondam dentro daquilo que são os deveres gerais da função pública, de prestar informações com correção, com clareza, de serem tratados em respeito pela sua dignidade e direitos, pela igualdade entre todos, etc. Não é? E já vimos aqui que o provedor funciona como um mediador. Quais os deveres do provedor? O que é que o provedor deve ter a sacar uma série de condições que tem de cumprir para fazer este papel? Pois, em primeiro lugar, eu diria que um respeito absoluto pela igualdade e pela justiça. E, portanto, sempre que haja situações em que a equidade não seja respeitada, o provedor intervém. Quando digo equidade, digo alunos nas mesmas circunstâncias não tivessem tido um tratamento idêntico. Da mesma maneira que alunos em circunstâncias diferentes terem um tratamento diferenciado. Portanto, é um papel um bocadinho ingrato para o provedor, porque no fundo está a reverter ou a intrometer-se, entre aspas, num assunto entre o aluno e imaginemos um docente ou um serviço, que é com os pares. Portanto, o provedor aqui a defender o aluno perante os seus pares é um papel ingrato? Não diria. É verdade que às vezes o provedor fica mal como diria... Uma situação complicada. Como dizia o Afonso Albuquerque, mal com el rei por amor dos homens e mal com os homens por amor del rei. Mas, na verdade, eu vejo como um privilégio a oportunidade de que os alunos tenham a confiança suficiente em mim para poderem acorrer ao meu gabinete sabendo que o que ali disserem é respeitada inteiramente a confidencialidade e a sua privacidade. Portanto, quando apresentarem situações em que receiem quaisquer represálias, seja dos colegas, seja dos docentes, pois isso é inteiramente respeitado, não é divulgada a sua identidade, a menos que seja necessário, e quando seja necessário, obviamente, são informados desse facto. Portanto, depende das situações, não é? Evidentemente que se trata de uma situação em que o aluno considera que não foi avaliado com justiça, é claro que necessariamente a sua identidade é revelada. Mas se há um aluno que considera que no contexto das praxes está a ser maltratado ou indevidamente tratado pelos seus pares e se receia que ao revelar-se a sua identidade venha a ser alvo de represálias, então é contactada a associação académica e são contactados os outros alunos do mesmo curso, mas não é revelada a identidade deste estudante, não é? Do mesmo modo que nunca tive até agora nenhum caso de queixa dos alunos relativamente aos serviços da universidade, mas se isso acontecesse, também não haveria, evidentemente, necessidade de revelar a esses mesmos serviços a identidade do aluno. O que é que eu vejo como o meu principal dever? Pois a disponibilidade para acolher e o zelar pela justiça do modo como eles sejam tratados. Eu assumi 4 palavras como sendo o lema das minhas funções de provedora: acolher, acompanhar, defender e servir. Acolher, pois felizmente foram-me disponibilizados os meios pela reitoria para poder ter um gabinete onde acolho os estudantes que sintam necessidade de se dirigir à provedora. Esse gabinete
está no edifício das Pedrinhas, no primeiro andar, o gabinete 6. Tem uma pessoa que apoia apoia em termos de secretariado. Depois de aparecer uma queixa ou uma denúncia de uma situação que necessite de ser acompanhada, pois acompanho o desenvolvimento da situação até que ela seja solucionada. Nesse percurso procuro ir ao encontro da defesa dos direitos dos estudantes, servindo o melhor que sou capaz. Muito bem. É a provedora do estudante há quanto tempo, exatamente? Sou provedora do estudante há 1 ano e pouco. Fui nomeada pelo Senado em 2013. E que tipo de questões é que lhe costumam surgir, ou problemas que lhe costumam surgir à porta do gabinete? É mais dentro do gabinete. À porta e depois convidando a entrar para o gabinete. A maior parte dos casos são casos do foro académico-administrativo. Há alguns casos de natureza pedagógica, mas a maior parte dos casos são situações que têm a ver com lançamento de notas, datas atrasos no lançamento das notas dos alunos, problemas associados a júris de provas académicas, como é que se diz, a seriação de candidatos a cursos de mestrado. É assim o mais frequente. Aparecem, em alguns casos, poucos, do foro pedagógico, portanto, queixas relativas à avaliação de alunos em algumas unidades curriculares. Enfim, são estes os dois tipos com maior número de incidências, digamos. Como é que se consegue resolver uma questão relativa, por exemplo, um aluno que considera que está a ser injustiçado por um docente no lançamento de uma nota ou num determinado teste? Obviamente que o docente tem também direito a ser ouvido, não é? E, portanto, não considero que o aluno tenha automaticamente razão pelo facto de se apresentar e de apresentar uma queixa. E, portanto, procuro mediar o conflito com o professor, quando necessário com a ajuda do presidente do Conselho Pedagógico, da escola correspondente ou do presidente da escola. Normalmente os docentes acolhem a intervenção e disponibilizam-se, ainda que nem sempre reconheçam razão ao estudante. Normalmente os docentes disponibilizam-se para rever a prova ou para, como já aconteceu em algum caso, repetir a prova. Mas não seria um outro docente a avaliar a prova ou a corrigir a prova? Depende da situação, não é? Depende da situação. Também já houve casos desses em que a prova foi dada a outro docente ou a outros docentes. Aliás, isso está previsto nos regulamentos não é? Nos regulamentos das escolas, nos regulamentos dos conselhos pedagógicos no documento que resultou do Conselho Académico relativo a orientações de natureza pedagógica. Portanto, quando o aluno se queixa da avaliação, tem um prazo para fazer essa queixa e a prova pode ser revista, pode ser novamente classificada por outro docente, por dois docentes que o Conselho Pedagógico nomeia. Esses docentes fazem uma apreciação do teste ou do trabalho que o aluno tenha apresentado, concordam ou não com aquilo que foi a avaliação feita pelo docente da unidade curricular, e é essa classificação
que prevalece, não é? Essa classificação que é atribuída por esse júri nomeado pelo Conselho Pedagógico. Pode inclusivamente acontecer que a universidade recorra ou solicite a outra universidade a sua colaboração para esse efeito, não é? Mas acontece regularmente? Ou... Não acontece regularmente, são situações muito excepcionais. Muito excepcionais. Uma preocupação que eu costumo ter em situações dessas é que os docentes que vão fazer a reapreciação do trabalho ou do teste do aluno sejam docentes com uma categoria académica superior à do docente da unidade curricular, não é? Portanto, se o docente daquela unidade curricular relativamente à qual o aluno fez a queixa é um professor auxiliar, pois a prova deverá ser reapreciada por professores associados ou catedráticos. Porquê? Para garantir que o aluno não acaba por ser usado em termos de, ou que essa situação não venha a ser usada em termos de concursos entre docentes, portanto, que imagine, em situação, digamos, extrema, que um aluno fizesse uma queixa relativamente a uma unidade curricular em que o professor é catedrático. Se a prova viesse a ser apreciada por um professor auxiliar abaixo da categoria, pois, ele correria, ele docente, que reaprecia a prova, sentir-se-ia condicionado a concordar com aquilo que é a classificação que tinha sido dada pelo outro porque é catedrático. Porquê? Porque depois vai ele ser apreciado em situação de concurso pelo outro professor relativamente ao qual tinha havido a queixa. Então, para garantir que haja isenção, as provas são apreciadas por professores de categoria superior. Há aquela ideia que tal como nas universidades ou como nos hospitais, em que os médicos se defendem entre si, que os docentes universitários também haverá esta defesa da própria classe. Como provedora de estudante e tendo em conta estas avaliações que manda fazer, estas questões, como é que vê? Há esta defesa ou, pelo contrário, vê-se que muitas vezes o aluno acaba por demonstrar a sua razão? Pois nós procuramos ir ao encontro daquilo que seja uma avaliação justa do aluno. Portanto, precisamente em ordem a isso é que eu lhe dizia que procuro que a classificação seja, ou que essa reapreciação seja feita por professores de categoria superior, não é? Para não haver essa situação de que quem faz a apreciação da prova se sinta condicionado a concordar com quem fez a primeira avaliação, não? Precisamente para haver uma maior liberdade, uma maior garantia de que há justiça relativamente ao aluno. Uhum. Muito bem. O provedor do estudante também serve aos alunos estrangeiros da universidade, aos alunos Erasmus que se encontram no UTAD? O provedor do estudante serve a todos os alunos da UTAD. Portanto, nacionais ou estrangeiros, todos aqueles que sejam alunos da UTAD podem recorrer ao provedor do estudante. Estando aqui neste cargo há 1 ano e tal, tem a noção que o cargo de provedor do estudante é conhecido entre os alunos, portanto, é comum os alunos irem de encontro ao provedor do estudante, conhecem quais as funções do provedor do estudante. Em termos, não a Maria da Conceição Azevedo, não é? Mas a figura do provedor do estudante é recente. Nós tivemos houve 2 pessoas antes de mim que exerceram a função. O professor José João Bianchi, que foi por muito pouco tempo, e depois a maior parte dos 4 anos anteriores, pode dizer-se, o professor João Coutinho, atualmente vice-reitor da UTAD. E, portanto, não é tanto tempo assim para que os alunos conheçam
tão bem essa figura e nem lhes aparece de uma forma tão regular à frente, né? Conhecem mais diretamente os seus professores, os órgãos da escola. No entanto, eu procurei este ano divulgar a figura do provedor do estudante, solicitando que fosse colocado um banner de divulgação da existência do provedor do estudante, das funções do provedor e uns prospectos quando foi feita quando foram as matrículas, não é? Portanto, no local onde decorriam as matrículas foi feita a divulgação do provedor. O facto de, por parte da reitoria, me ter sido concedido um espaço físico e, portanto, que não seja o meu gabinete de docente o local onde os alunos se dirigem para efeitos de situações que querem reportar à provedoria, claramente ajuda. E depois também, se os alunos se sentem bem tratados, se os alunos se sentem que valeu a pena terem ido à provedoria do estudante porque a provedora ajudou a resolver um problema que tinham, vão passando palavra e vão dizendo uns aos outros. Eu conto também com a colaboração dos diretores de curso, dos diretores de departamento, enfim, de todas as pessoas que estão investidas de algum cargo de autoridade dentro da universidade para a divulgação da figura do provedor do estudante. Muito bem, professora, para terminar, de que forma é que as pessoas poderão contactar a provedora do estudante? Pois as pessoas poderão dirigir-se pessoalmente ao gabinete que fica, como disse, no edifício Pedrinhas, no primeiro andar, o gabinete 6. Podem contactar pelo telefone, a extensão, o número da extensão é o 2826, portanto, ligando de fora 259 350 826 ou por e-mail provedor@utad.pt. Muito bem, professora Maria da Conceição Azevedo, provedora do estudante da UTAD, agradeço desde já a sua presença aqui nos estúdios da Universidade FM para dar a conhecer mais este cargo. Portanto, vamos terminando por aqui nesta entrevista. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada por esta oportunidade também de divulgar a figura do provedor do estudante e dizer que estou ao dispor dos alunos para aquilo que seja necessário. Muito bem, muito obrigado. Termina por aqui este Cidade Universitária e nós regressamos para a semana com mais um tema e mais um convidado. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV.